Pessoal, boa noite, boa noite. Dá início à nossa aula aí. Tem um tempo sem vir aí, né? Algum tempo. Trouxe saudade, né? E aí, doutora, tranquilo aí? Processou não, né? Ainda não, né? Pessoal, hoje nossa aula será a História de Belo Horizonte, tá? Na última foi Geografia Urbana. Eu já sei que vocês tiveram essa primeira aula da construção de Belo Horizonte, né? O início, o povoamento, já tiveram essa aula aqui. Eu vou fazer hoje um apanhado geral, né? Muitos não vieram? Não, tudo bem, ótimo, beleza. Não tem problema não. Eu vou começar lá na origem, tá? Primeiro eu vou fazer um contexto geral, como que surge esse pensamento de trazer para cá, para esse espaço que nós estamos, Belo Horizonte, o motivo, tá? Então nós passaremos por tudo isso. Nesse contexto geral, eu vou falar um pouquinho lá de história do Brasil lá, vou copiar como os professores de vocês falaram lá no passado, como surgiu a Guerra do Paraguai. Não vou contrariar eles não, tá? Apesar de discordar um pouco do que diziam antes. Inclusive na própria faculdade eu aprendi isso lá também, falando que a culpa era da Inglaterra, coitado. Recebeu o BO todinho, né? Não é bem por aí não. Já tem umas linhas diferenciadas dessa situação aí, tá? Então nós vamos começar na contextualização. Na hora que eu falar assim, pronto, aqui começa a prova de Belo Horizonte, a prova da Guarda de Belo Horizonte, tá? Que é o quê? O início de Belo Horizonte, quando chega aquele branquelo chamado Bandeirante Silva Ortiz. Alguém lembra a data que ele chega aqui? Alguém lembra qual que é a data? Vocês lembram disso? Não? 1701, tá? Então a partir de 1701, eu vou voltar um pouquinho antes, só para vocês entenderem um contexto, para facilitar esse entendimento dessa vinda aqui, tá? Vou começar em 1701 e aí eu venho no contexto, quando for a construção de Belo Horizonte, não Curral del Rei, né? Quando vem essa construção de Belo Horizonte, e aí eu falo para vocês, aqui começa a prova, beleza? Então, a história começa com o Bandeirante Silva Ortiz em 1701. Porém, eu vou falar um pouco dessa Guerra do Paraguai, vou avançar um pouquinho, tá? Vou avançar um pouquinho, 1864 para ser exato, tá? Vou avançar um pouquinho para vocês entenderem esse contexto. Depois eu volto lá em 1701, na chegada desse Bandeirante Silva Ortiz, tá? João Leite da Silva Ortiz. E aí eu falo, começa aqui, tá? Vou fazer só um contexto geral para vocês entenderem qual que era o cenário que trouxe essa vinda para cá, tá? Tá bem explicado isso aí, gente? Tranquilo? Mas na hora que for aqui, ó, prova, beleza? Eu aviso. Assim como o Alisson pediu para me bater a palma ali, tá beleza? Preste atenção nesse cidadão aí. Visconde de Ouro Preto, tá? Vocês não verão em literatura nenhuma falando sobre isso. Eu estou falando para vocês que esse cara é um marco decisório nessa vinda para Belo Horizonte aqui. Nenhum dessas apostilas ou algo parecido assim vai falar desse Visconde de Ouro Preto, tá? Percebam que o nome tem algo a ver com a nossa história, tá? Então vamos lá. Mas é só para vocês conhecerem o Visconde de Ouro Preto, tá? O Celso de Assis Figueiredo. Mas eu quero falar um pouquinho antes, Guerra do Paraguai, tá? Que antecede então essa vinda, tá? Então a Guerra do Paraguai, ou a Tríplice Aliança, como a grande maioria conhece, começa em 1864, a guerra, propriamente dito, tá? Dezembro de 1864 até 1870, tá? Até março de 1870. Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, a Tríplice Aliança, né? Só relembrando vocês, isso não vai cair em prova, hein? Mas eu vou deixar um contexto geral para vocês entenderem qual que era esse cenário, qual que era o estopim para essa situação, tá? Alguns historiadores então defendem que o conflito iniciou com o aprisionamento do Marquês de Olinda, tá? Que era uma embarcação brasileira, e a invasão da província brasileira, naquela época Mato Grosso, mas hoje Mato Grosso do Sul, tá? Então, a invasão do Paraguai naquele território brasileiro, lembrando aquela pontinha lá de baixo do Brasil, né? E o Paraguai invade, então, Mato Grosso e apreende uma embarcação brasileira.
faz o aprisionamento dessa embarcação. Alguns defendem isso. Em tese, hoje, né, estudo atual, nós vamos perceber que é o quê? São disputas territoriais por essas nações, todas elas citadas acima, né? Seja ela Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e a navegação por esses rios, tá? Que é o rio La Plata, tá? La Plata. E uma preocupação que nós tivemos naquela época foi o seguinte: o Brasil teve um lobby gaúcho, de o Brasil intervir na questão uruguaia. Eles não queriam que os blancos, né, naquela época, que ganharam a possível eleição, mas eles queriam que os colorados, mas a gente sabe que é um puro lobby gaúcho, né? Lembrando lá de Farroupilha que eles queriam separar, emancipar do Brasil, não conseguiram. E aí o Brasil era totalmente instável, né, cara? Era o Segundo Império, né? Aí eu estou falando do Segundo Império, né? O Segundo Império naquela época ele estava todo detonado, não tinha um poder centralizado. Era de um lado nós tínhamos os liberais, dos outros conservadores, todo mundo com o mesmo pensamento, de cada um defender a sua parte, tá? Então, segundo o Chiavenato, né, 80% da população paraguaia masculina com a idade acima de 20 anos foram dizimados. E hoje a gente vê que o Paraguai, né, nós temos que perceber a visão, nós sempre tivemos a visão, ainda assim, hoje falando, né, parece que nós sempre fomos bonzinhos, né? Nós sempre fomos esses bons camaradas, esses camaradas que estão de bem com a vida, mas na visão de fora não é tão assim não, tá? Não é tão assim não. Então, nós intervimos, na questão do Uruguai. Os blancos estavam no poder e nós colocamos os colorados. Então, tivemos uma intervenção no Uruguai. Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai, falou: peraí, ele já tinha feito um acordo com o governo paraguai, os blancos, né? Uruguai, desculpa. O Paraguai fez um tratado com eles, Paraguai e Uruguai, de um proteger o outro. E quando o Brasil intervém no Uruguai, o Solano Lopes falou assim: ó, vou aproveitar essa coisa e vou jogar água no tapete. Lembrando, gente, pra vocês terem ideia, só para vocês terem ideia mais ou menos, nós tínhamos o exército do Paraguai naquela época era 77 mil homens. Brasil, somando Brasil, Argentina, Uruguai, não dava 25 mil. Era muita coisa, tá? Somando tudo. Então o governo paraguaio, ele achava que era Solano Lopes, né? E a gente tem que entender que Solano Lopes era um ditador, ele mandava, ele não tinha que ficar perguntando como o imperador, ficar defendendo. O imperador era mais ou menos uma bola de sinuca na bandeja. Partido conservador, partido liberal. Aí ficava assim, ó. E sempre inteiro ele estava ali mexendo ali. Solano Lopes não, ele estava sozinho. E o exército dele era superior, indiscutivelmente maior. Nós percebemos que ainda o exército nosso era de província. Era para cá, por exemplo, em Minas Gerais tinha um pouco, no Rio de Janeiro, a grande maioria do Rio de Janeiro. E para esse povo chegar lá no sul, como que fazia? Então, era todo um cenário a favor do Paraguai. Então, o Paraguai interviu no Uruguai. Primeira coisa que ele fez colocou como se uma espécie de um pedágio no La Plata. Por aqui não passa, eu que mando aqui. La Plata é um rio que pega do Uruguai, tá? Uruguai e Argentina, o principal rio, né, de navegação. E o Paraguai, se vocês lembrarem do mapa, né? Tá aqui o Paraguai, tá mais na ponta, ele tá isolado. Tá aqui a pontinha do Brasil, Paraguai, aí vem o Uruguai e a Argentina de um lado, Argentina, Uruguai. O Paraguai está isoladão aqui, ó. Ele precisava do La Plata para chegar ao mar. Então por isso que eu falo para vocês, eu sou ótimo desenhista, né? Vocês perceberam aqui? Então, tinha toda essa questão que antecedia esse cenário brasileiro, cenário que seria a atual capital que é hoje Belo Horizonte. Então, para começar, eu teria que falar do Paraguai. Por quê? Por que eu teria que falar do Paraguai? Porque... Voltou aqui? Ah, não, desculpa. As consequências da Guerra do Paraguai. Então, num cenário geral, o que acontece? Como o Brasil entrou na Guerra do Paraguai? O
Então, todo mundo tinha uma preocupação territorial. Todo mundo estava defendendo um pedacinho da terra dele ali, o Paraguai. O Brasil, quando intervém no Uruguai, pô, peraí. Solano Lopes fala assim, não, esse negócio tá legal, não. Vai, invade aquela parte do Mato Grosso, que hoje é Mato Grosso do Sul, e bloqueia e prende a embarcação brasileira. Pronto. A guerra está feita. Os gaúchos pressionando o governo imperial, e aí o governo imperial entra na guerra. E aí, naquela época, tinha aquela parte, quando Solano Lopes invade o Brasil, ele invade um pouquinho a Corrientes da Argentina, invade uma área da Argentina, e aí o pacto está pronto. Da Argentina, Brasil, o Brasil tinha intervido, e já os colorados já estavam no poder, os blancos já tinham saído. Então, Brasil, Uruguai, Argentina, faz a tríplice aliança, a guerra está programada. Pronto. Mas a grande maioria das pessoas morreu foi por doenças infecciosas, tá, gente? Quase não foi por bala mesmo não, tá? A maioria morreu foi de fome, essas doenças aí que a gente conhece aí. Outra coisa, se você for pensar, só de você ter ideia, você reunir, fazer um exército praticamente, você guarda provinciano, fazer um exército, mandar para lá e como que chegava lá no sul? Poxa, então, vocês imaginam todo um cenário. Brasil endividou muito. O Império criou-se uma dívida imensa. Pronto. Então, quais foram as consequências da Guerra do Paraguai? Primeiro, a escravidão. Passou a ser questionada pelos escravos que lutavam para o Brasil permanecer escravos. No Brasil, os escravos foram defender esse Brasil, que não era deles, eles eram escravos. E a promessa era o quê? Se voltasse e ganhasse a guerra, ia ser liberto. E não aconteceu nada disso. O escravo continuou escravo depois da guerra. Depois de ter passado por tudo que passou, continuou sendo escravo. Continuou sendo escravo. Beleza? O exército passou a ser uma força expressiva. O exército vira o herói brasileiro. O exército agora, com essa guerra, ele ganhou investimento. Ele ganhou investimento, ganhou poder e o pior, né? O pior, ele ganha status. Então o exército ele começa a ter um poder político perante o império. Então o escravo continua escravo. Ganharam a guerra, mas continua escravo. Pô, os escravos não tinham como estar ali, tá um barril de pobre. Não estou gostando dessa ideia não. O exército passa a ser uma força expressiva. E as despesas do império chegam no dobro. Porque a Inglaterra emprestou dinheiro, entre outros, né? Mas a Inglaterra emprestou dinheiro, mas vai querer dar o dinheiro de volta. E aí, como é que vai fazer? Acabou a guerra. Criamos um problema. Então nós tínhamos problema escravocrata, nós tínhamos um problema que o exército ganhou poder político perante a uma sociedade, pelo menos eu achava que tinha poder, né? E a gente vai ver isso lá que teve, né? E as despesas do império aumentou ao dobro, o extremo, tá? Então, pronto, o governo, quando eu falei para vocês, já não era um governo estável, já não era um governo estável, era um governo mais ou menos como uma bola de sinuca na bandeja, de ficar ali, ó, puxando sardinha para o Partido Conservador, Partido Liberal, ficava ali. Que no fim esses partidos aí, essas pessoas simplesmente defendiam seus interesses, tá? Beleza. Continuamos. Segundo Império. O Dom Pedro II ou Dom Pedro Alcântara fica maior com 14 anos, tá? Isso aqui é 1840. Belo Horizonte, vai lá, 1893, tá? Nós vamos começar a falar de Belo Horizonte em 1893, tá? Tô indo aqui em 1840. Dom Pedro II, o cara, bicho, 14 anos já era rei. Bicho já tava lá. Ficou 49 anos. Só em 15 de novembro de 1889 vem a proclamação da República. E aí, o presidencialismo, tá? A política do segundo reinado foi marcada por disputa de partidos liberais e conservadores, como eu falei para vocês, tá? Mas os mesmos sempre defendiam os mesmos interesses elitistas, tá? Buscando sempre esses interesses, tá? Segundo Império. Então, aí eu falei da Guerra do Paraguai, que a Guerra do Paraguai nós tínhamos um problema escravocrata. Os escravos foram, os negros, né? Foram para a guerra e continuaram escravos. Pronto. Dívida e a questão do exército que levantou, tá? Então esse problema todo. Mas a guerra acabou. Esquece guerra, vai cair na nossa prova. Estou preocupado com a Guerra do Paraguai não. Porém,
O império que era sustentado, não sei como, aos trancos e barrancos, está com um grande problema. Está super endividado e o negócio não está legal. E Dom Pedro II já veio capanga, que eu falei para vocês que começou a ser maior desde 14 anos. O velhinho já não está querendo mais nada não. Depois de se tratar, que o cara, além de tudo, o cara tinha diabetes. E aí o cara vai tratar lá na Europa. Ainda tinha uns esqueminha por fora que o cara não era também fácil não, tá? O cara não era também fácil não. Então, ele vai para a Europa. Deixa aqui a sua filha, Princesa Isabel, que todo mundo aqui no Brasil defende ela como, dica de passagem, ela é uma mulher até de boa índole mesmo, tá? Dica de passagem. Mas a Princesa Isabel, o que ela faz? Ela, além de tudo, ela faz a abolição da escravatura. Para tentar, tá? Resolver o problema. Então o império tinha algum problema. A questão religiosa, a questão militar e a questão escravocrata. Religiosa. Dom Pedro II era maçom. O cara era maçom. E aí vem a ordem do Papa que o seguinte: maçonaria não pode estar na igreja. E aí como é que vai fazer? E aí a igreja proíbe. Ele vai e fala assim: não, quem manda aqui no Brasil sou eu mando no Brasil. Ele não é de Papa lá não, eu mando no Brasil. E aí os bispos foram contra, os bispos que foram contra, ele vai lá e prende os bispos, aprisiona os bispos. Aí o trem regatou. E aí ficou difícil. Então essa questão religiosa não ficou bem entre o Papa, entre a Igreja Católica, que a Igreja Católica intervinha muito no Estado naquela época, né? Então a Igreja Católica já não vai a favor do Dom Pedro II. Já tem um problema com a Igreja, que naquela época tinha um poder violento. Questão militar. O exército queria mais valorização. Lembrando que ele é o herói de guerra do Paraguai. Queria uma valorização. E o problema? E a questão escravocrata, que eu falei para vocês, começou a pendurar com algumas coisas. Nós tínhamos algumas leis que foi o seguinte: nós tínhamos uma pressão estrangeira de liberar os escravos. Não era nós que queríamos, nós brasileiros que queríamos, era o mundo inteiro que queria. Por quê? Escravo não consome. Se eu quero vender algo para alguém, eu tenho que ter alguém livre, né? Então eu precisava do escravo livre para ele comprar na minha mão também e o mercado aumentar. Então eu tinha essa pressão. Então, a primeira pressão veio lá da Inglaterra, falou assim: ó, libera esses escravos aí, não quero saber de escravidão, não. Aí o Brasil falou assim: vou ver, foi rolando, mas rolou, foi por muito tempo. Então, a primeira foi a lei Bill Abdul, tá? Em 1845, tá? 1845, o que ele faz? Então, fala assim: ó, é proibido o tráfico negreiro. Então, eles criaram tipo uma polícia do Atlântico, abro aspas, fecho aspas, polícia do Atlântico. O que acontece? Quando aparecia algum navio negreiro, eles poderiam derrubar, prender, fazer o que quisesse com um navio de qualquer país. Eles criaram uma lei para isso. Além do mais, era senhora Inglaterra, né? Não tinha como. Então, em 45 eles fazem isso. Você não vai fazer não? Você não vai resolver seu problema escravocrata não? Então eu faço. Eles vão e criam essa lei aqui. A lei Bill Abdul. Tá? Então a lei Eusébio de Queiroz. E aí o Brasil foi caminhando, tentando enrolar. Lembrando que quem estava no poder praticamente não era o império, eram os poderes liberais e conservadores, tá? Revezando entre eles ali, tá? Então a lei Eusébio de Queiroz, né? Que é de 1850, extinguiu oficialmente o tráfico de escravos. Alguém já ouviu falar assim, lei para inglês ver? Era só para inglês ver a lei. O negócio continuava do mesmo jeito. Então essa expressão que a gente fala assim, isso é lei para inglês ver, é simplesmente para nós fizemos essa lei, mas continuava do mesmo jeito. E aí o tráfico continuava a mesma coisa, né? Mas tudo bem, mas através dessa lei aqui nós começamos agora sim nós temos que tomar uma atitude, tá? Vamos começar a tomar uma atitude. Aí vem a lei do ventre livre. O que é essa lei do ventre livre? O cara nascia liberto, a partir dos 8 anos ela entrega ao governo, e o governo tinha que pagar o dono do escravo, mas ninguém entregava, tá? Então, o cara era só livre a partir de 21 anos, mas escravo, a média era no máximo 20 anos mesmo, não chegava a tanto não. Vocês imaginarem, por exemplo, por que tinha essa pressão de não liberar esses escravos? Os escravos eram mais ou menos hoje o preço de um carro.
cada escravo, né? E como que é? Você vai me pagar se você se liberar aí? Como é que vai? Eu fazendeiro, dono do escravo, como que você vai me fazer para resolver esse problema? Então, o governo ficava empurrando e o povo foi levando essas questões. Então, essa lei de 71, tá? 45, 71, tá? E a lei dos sexagenários, tá? De 1885, dava liberdade ao escravo completava 65 anos. Quem que chegava até 65 anos? Não chegava, né? Não chegava. Isso aqui era correto. E isso aqui, quando o cara chegava a 65 anos, ele estava estourado a tal ponto que não fazia mais nada. Ele já estava gastando, consumindo. Hoje, não, ir pro Temer é pouco, né? 65, né? Mas naquela época era pior, né? Hoje nós conseguimos ainda viver um pouco mais, né? Mas naquela época era de amargar. Então, aí veio a última lei, que foi a Lei Áurea, né? Da Princesa Isabel, que eu falei antes, né? Então essa lei aqui, então ela vem, acaba com a escravidão de vez. Só que, quando ela faz isso, ela cria um grande problema. Você lembra da bola de sinuca, o Partido Conservador, o Partido Liberal, todo mundo ali, olha, ele levando todo mundo ali. Na hora que ela falou assim, ó, acabou. Aí, ela defende uma raça, mas perde a coroa, né? Ela já deixa claro dele. Ela já, nesse momento, 1888 foi onde que eu parei. A Lei Áurea. Comecei hoje falando da Guerra do Paraguai, para falar para vocês que a monarquia estava meio abalada e aí começa a piorar a situação, e depois começam essas leis aqui, que ainda assim ela tinha o império mais ou menos. Lembrando que naquela época império era só aqui no Brasil. Aqui em volta na América Latina não tinha mais ninguém. Então era uma coisa assim, poxa, nós temos que convencer para permanecer. Mas o negócio já estava prolongando há muito tempo. Então, essas leis aqui é só para mostrar para vocês que o Brasil tentou de todas as formas segurar. Mas quando lança em 1888, e aí vocês vão lembrar lá, quando eu começar a falar da história de Belo Horizonte, vocês vão começar a perceber. Então, criando isso tudo para chegar em 1888, ok? Lembrando que Belo Horizonte, 1893. 1890 muda o nome, 1991 vai um estudo para procurar os lugares, mas não vou falar isso mais à frente aqui, tá? Só guarda aqui que 1888, até aqui nada de prova cai, não vai perguntar sobre Lei Áurea, não vai perguntar sobre Guerra do Paraguai, sobre o Segundo Império, que o cara começou a governar com 14 anos, nada disso cai. É só para vocês entenderem um cenário, para vocês chegarem aonde lá. Vocês perceberam a época, vai estar assim, ó, 1888, 1890, 1891, vai um ano. Como filho de pobre, né? Nem espero resgate, já está lá um monte de filhozinho. Vocês verão, e aí meu jovem, verão essas datas, tá? Em suma, queda do Império. Então a queda do Império e a República do Paraguai. O exército fortalecido, que eu falei com vocês, a igreja chateada pela prisão dos bispos, tranquilo. Então, a Lei Áurea, prejudicando os latifundiários. A Lei Áurea sacaneou todo mundo. Lembrando que cada escravo era dinheiro demais, hein? Agora você imagina só se eu tenho 200 escravos, 200 carros populares, e o carro fala assim, não tem escravidão mais não. Não, mas quem vai me pagar meus 200? Meu irmão, esse é problema seu. Às vezes eu... Não, você tá doido. Não vai fazer isso comigo, não. Eu fiz. Então pronto, você é um inimigo. Foi mais ou menos assim, tá? Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, um dos principais articuladores, o Benjamin Constant, vai lá e derruba o Visconde de Ouro Preto. E aí eu volto a lâmina lá embaixo, eu apresentei para vocês, o Visconde de Ouro Preto, vocês verão lá na frente. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, junto com o Benjamin Constant, vai lá e derruba Ouro Preto. Quem que é esse Ouro Preto? Esse cara era o braço direito do imperador. Oi? Oligarquista, né? Então, nós vamos buscar dentro dessa questão. Quem tinha, né? Essa questão é antiga, tá? Não é de hoje não, tá? Esse problema já é antigo, tá? Já é bem antigo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse pessoal que tinha as grandes propriedades, né, grandes latifúndios, os maiores inimigos nesse momento do Império.
Um dos maiores inimigos do império vai ser eles. Vai ser eles agora. Agora eles não querem império. Eles já não queriam, mas estavam ali no poder, ficavam revezando ali, estava tranquilo. Agora que ele sacaneou, que me. Ô, você imagina só, se amanhecer um dia e falar assim: ô meu irmão, você perdeu tudo que você tinha. Você tem que se virar agora, mas como que eu vou fazer? Né? E aí o problema estava armado, tá? O problema estava armado ali. Então, junta os dois, vai lá, primeira coisa que eles fazem, tenta lá eliminar o nosso Visconde de Ouro Preto, que vocês vão entender lá na frente como que eu estou querendo chegar, tá? Aonde que eu estou querendo chegar. Depois eu faço uma recapitulação de tudo, hein? Beleza. Então, beleza. Então, 1888, abolição da escravatura para a lei áurea. Rompimento total. Ainda é império. Aí o pessoal já fala assim, ó, você defendeu uma raça, pô, mas você perdeu a coroa. Primeira coisa a fazer. Quem que era o cara que estava procurando esse poder? O próprio exército. O exército queria aquilo. O exército já era forte. Mas a população ficou abestada de ver aquilo ali, ela não sabia. Para ela não fazia diferença se a grande maioria da população, né? Para ela não fazia diferença se era imperador, se era presidente, não fazia diferença nenhuma. Não fazia diferença nenhuma para eles, não. Para eles, quando eles ficaram sabendo, pô, mas o que aconteceu? E aí, o tenente-coronel, que trabalhava na academia do exército, hoje Agulhas Negras, né? Então trabalhava lá, pressionou o Deodoro, que o Deodoro também ele era a favor do império, imperialista também, ele era a favor do império, mas pressionado por Benjamin Constant, e ali chega o velhinho, eu até sacaneei aqui, coloquei que o cara estava na cama de pijama, né? Chega lá, tá lá o Deodoro Fonseca, vão lá, eu quero a república agora, vão lá tomar o poder. E aí, Deodoro Fonseca levanta assim, na hora ele chegou e falou assim, vou voltar atrás, mas não teve jeito, pressionado. E aí, como ele foi, o Marechal Deodoro foi lá e prendeu o Visconde de Ouro Preto, que era mais ou menos hoje o primeiro-ministro, tá? Seria mais ou menos o primeiro-ministro, tá? Seria como se fosse no sistema imperialista o 02, o imperador seria ele, o primeiro, hoje mais ou menos, tá? Então, Visconde de Ouro Preto, o Major Deodoro que não gostava dele. Eu tenho que lembrar vocês com um detalhe aqui. Visconde de Ouro Preto foi promovido pela princesa Isabel, ele mais 100, a Visconde. E o exército nada ganha, filho. O exército nada ganha. Esperava muito, mas não ganhou nada. E aí esse cara vai ganhar, pô, mas logo ele ganhou, cara. E o Deodoro fala, poxa. Aí o Deodoro, pressionado, foi lá, prendeu o Visconde de Ouro Preto, depois ele viu a merda que tinha que ser feita, edita pra mim. Não tinha como voltar. Não tinha como voltar. E a república foi sim, por acaso, temporária. E aí foi permanecendo. Acho que foi em 94, teve um plebiscito, você queria o império ou o presidencialismo. E aí eu pintando presidencialismo, a gente nem lembrava de império mais. Eu lembrava mais de império. 1994. A gente poderia escolher monarquia ou presidencialismo. Foi enrolando. Nesse enrolar, nós precisávamos o quê? Legitimar. Nós precisávamos legitimar o sistema presidencialismo. Nós precisávamos mostrar que o presidencialismo que era o governo bom, o governo que ia fixar mesmo. Então, primeira coisa que eles precisavam de um simbolismo. Eles precisavam criar um simbolismo. É do ser humano criar o simbolismo, né? Tiradentes já teve barba, já foi cabeludão, né? Quem não já viu isso? Tiradentes cabeludo barbudo. Para começar, o cara que é militar, ele não pode andar barbudo, né? Ainda mais ele que era o Alferes, né? Se eu não me engano, subtenente hoje, né, Alferes? É isso mesmo, Alferes era um subtenente hoje, praça, né? Ele não podia. Então, Tiradentes, porque ele era dentista também há uns tempos lá, ele ia arrancando os dentes do povo onde ele passava. Então, o nome dele é bem típico disso. Então, por que colocaram barba e cabelo? Vai parecer com Jesus Cristo, cara. A polícia militar até tirou, né? Hoje não tem mais não, né? Hoje o time dele já colocou ele normal. Mas é o que? O simbolismo, você criar um simbolismo.
A República precisava de um simbolismo. E o primeiro símbolo dela seria quem? A Belo Horizonte. Belo Horizonte tinha que ser a capital conhecida nos modelos de Paris e Washington. Belo Horizonte precisava ser a capital planejada. Ela precisava ser a capital planejada a top. Que todo mundo esquecesse de vez essa coisa de império. Então, em 1888, abolição da escravatura. 1889, proclamação da República. 1878, a Princesa Isabel assina a Lei Áurea. 1879, proclamação da República. Acaba. Vamos lá. E aí nós começamos a entrar. 1890, troca de nome de Curral del Rei para Belo Horizonte, tá? E assim nós vamos levando aí, tá? Depois eu vou mostrar para vocês lá na frente. Beleza. Mas aí, como eu falei para vocês, prova. Agora começa a prova, beleza? Preste atenção que agora foi só uma contextualização. Olha, consegui passar para vocês essa contextualização de Belo Horizonte aí? Esse cenário que antecedeu a construção de Belo Horizonte? Esse simbolismo? Ficou legal? Ficou legal? Deu para entender? Vai cair em prova para a Guerra do Paraguai? Não vai cair. Vai cair com o imperador que ganhou a maioridade de 14 anos? Não vai cair. Vai cair Lei Áurea? Não vai cair. Isso é só para vocês entenderem o cenário. Parei em 1888 com a Lei Áurea, o cenário todo estava ao desfavor do Império, e um ano depois, 1889, proclamação da República. Tá aí tranquilo? Esqueça aquele negócio lá do passado, lá que falava, a Guerra do Paraguai aconteceu porque a Inglaterra tinha medo que o Paraguai crescesse, que era um país independente, um país crescesse. Não, era questão territorial e econômica, tá? Não precisa, o pessoal gostava de criar isso aí. Mas nós não precisamos saber isso agora não, porque não vai cair em prova essa questão aí não, tá? Se vocês forem fazer o Enem, guarda para a prova ou para outro concurso. Para isso, nós começamos Belo Horizonte, e eu volto lá agora. 1888, Lei Áurea, 1879, proclamação da República, não é isso? Só que eu vou voltar agora lá em 1701. 1701, vou voltar lá em 1701, hein? Beleza, ocupação. Vinho. Eu tenho que falar um pouco de Sabará para vocês pegarem um pouco ali, tá? Também ainda não posso bater palma e falar que começou. Isso aqui também não vai de prova, não, tá? Mas aí, continuo. A ocupação do Ministério de Sabará. Em 1675, Fernão Dias Lemos chega a Sabarabuçu. Sabarabuçu, hoje Sabará, tá? Fernão Dias Lemos. Alguém sabe alguma coisa que chama Fernão Dias? A 381. A BR-381 que vai para São Paulo, ela ganhou o nome desse cara, Fernão Dias, tá? Então, Fernão Dias chega a Sabarabuçu, tá? Por que ele Sabarabuçu? É uma montanha que resplandece na língua indígena, tá? Goitacás, para ser exato, tá? Uma montanha que resplandece. Esse branquelo desse Fernão Dias Lemos aqui, ele ouviu um murmurinho que aqui era Sabarabuçu, os índios falavam Sabarabuçu. O Bocó veio para cá achando que tinha uma montanha que resplandece. Ele era caçador de esmeralda, tá? Ele achou que tinha uma montanha de esmeralda. O miserável vai ficar rico, mais rico. Rico. Milionário, mas muito milionário. Ele trouxe uma equipe toda para conhecer essa Sabarabuçu. Ele baixa para cá, vem de São Paulo, porque é um monte de gente. Desce para cá com o seu genro, que é o fundador de Sabará, que é o Bobagato. Tem até um ônibus que passa, não sei se passa ainda. Tinha um ônibus que passava ali no anel rodoviário, que vem lá de Sabará. O Bobagato, né? Bobagato. Tem ainda? Não sei, né? Não lembro agora. Então, o Bobagato é o fundador de Sabará, tá? Que é o genro de Fernão Dias Lemos, tá? Então, ele vem pra cá, ó, aqui ó, Ouro Preto, 1698, tá? 1695, 75, tá? PC Boni que vai depois que vai para Ouro Preto. Começa em Sabará, essa povoação desse lado de cá, tá? Se eu posso falar aqui, Ouro Preto, 100 km para lá, para cá, tudo certinho. Começa aqui, nesse negócio aqui. Mas não era na língua. Há uma divergência entre Sabarabuçu, montanha que resplandece, ou que é a tese mais aceitável, que Sabarabuçu na língua deles queria dizer o seguinte: rio pai com rio filho. Encontro do Rio das Velhas, na aula de geografia urbana, falando que o rio Arruda nasce do oeste para
leste, Canaã e Sabará, não foi isso? Você lembra disso? E aí ele vira o Rio das Velas, não é isso? Sabará do Sul, o encontro do rio Pai com o rio Filho, que é o rio Sabará, o encontro dos dois rios. Então eles falavam Sabará do Sul por isso. Só que os brancos achavam que era uma montanha que resplandece, uma montanha de diamante, de esmeralda, né? Então você imagina só, os caras vieram pra cá, mas graças a Deus, né, bicho? A gente tá aqui hoje por causa aqui hoje por isso, né? Porque esse bocó baixou aqui. Então, começa em Sabará, e aí vocês lembram que eu falei do ouro de aluvião, vocês lembram? E aí passava no rio, pegava um ourinho, guardava no bolso, passava no ouro, e continuava andando, pegava, guardava o ouro de aluvião. Nós até falamos depois, passa para bater, né? Entre outros detalhes aí. Mas isso aí, falando na última aula aí, não vou precisar frisar isso aqui hoje. Então, o pessoal chega em Diamantina. Chega em Diamantina em 1698. E aí a capital de Minas Gerais era Ouro Preto. Tá beleza? E a 1701, 698, 701, continua acompanhando aqui, 675 Sabará, 698 Ouro Preto, 701 Belo Horizonte, Fazenda do Cercado, chega aqui em 1701. Então, aí agora eu posso falar, prova, daqui para frente prova, beleza? Uma contextualização geral. Eu dei uma avançada, vocês percebam que aqui eu falei de 1675, falei um pouco da Guerra do Paraguai para vocês entenderem essa troca de lugar. Mas eu tinha que falar como começou esse povoamento aqui, tá ok? Como começou esse povoamento aqui.